nesta noite, com muito temor e tremor, possam se atentar à voz de Deus. Eu quero aqui de princípio apresentar a vocês o primeiro inimigo que vai lutar contra as nossas vidas noite e dia, e este inimigo se chama pecado. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus cria os céus e a terra, gradativamente Deus criou o universo, Deus criou os luminares, Deus criou os animais selváticos, Deus criou o mar, Deus criou toda essa beleza que expressa a sua glória. A Bíblia diz que Deus criou um jardim chamado Jardim do Éden, e neste jardim Deus criou árvores, e uma dessas árvores era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus então dá uma ordem para Adão e Eva: do fruto deste jardim comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, deste não comerás, porque certamente no dia que comeres, os vossos olhos serão abertos e conhecereis a morte. Então Eva foi persuadida pela serpente, que representava Satanás. E Eva, sendo persuadida, sendo enganada pela serpente, entrega o fruto que Deus tinha dito para eles não comer para o seu esposo Adão. É quando então eles comem daquele fruto e o pecado ele foi manifestado no gênero humano. Ou seja, antes do homem ter pecado, eles eram perfeitos. Antes de Adão e Eva terem desobedecido um estatuto, um preceito de Deus, eles eram puros. Não havia maldade no gênero humano, não havia perversão dentro do homem. O homem era completamente santo, o homem era completamente puro. Mas quando Adão e Eva pecam contra Deus, o pecado ele foi revelado no gênero humano. E o que é o pecado? Jesus disse: do coração do homem é que vem todo pensamento mau, adultério, cobiça, avareza, maledicência, glutonaria, lascívia, imoralidade. Jesus disse assim: olha, dentro do homem existe uma coisa chamada pecado. Dentro do homem existe um ser caído, um ser corrupto. E esse ser que se chama pecado, ele vai lutar noite e dia para destruir a minha e a sua vida. A palavra pecado é uma palavra que vem do grego, significa hamartia ou hamartão, que significa errar o alvo ou transgredir um princípio. Então o pecado é uma natureza dentro de nós que nos induz a pecarmos contra os princípios de Deus. O pecado é uma natureza que não quer orar, que não quer ler Bíblia. É o pecado que te impede de você viver uma vida profunda de oração. É o pecado que produz dentro da sua mente a preguiça, o descaso com as coisas santas de Deus. Então a Bíblia diz que pelo homem somente o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a reinar sobre todos. Por isso que todos pecaram. Ou seja, quando Adão ele peca, todas as gerações que vieram depois de Adão e Eva nasceram sobre o jugo do pecado. E o homem, pelas suas próprias obras, estava impossibilitado de se tornar justo diante de Deus. Por quê? Porque Paulo diz que o homem ele não se tornará justo diante de Deus pelas obras da lei. Ou seja, você, eu, não iremos se tornar justos diante de Deus somente pelo fato de não matarmos, não roubarmos e não fazermos mal a ninguém. Isso não quer dizer que você é justo diante de Deus, porque você não pode matar, não pode roubar, não pode fazer mal a ninguém. Mas você é uma mulher soberba, mas você é uma mulher orgulhosa, mas você é uma mulher que trata o esposo com raiva, mas você é uma mulher que deixa o seu filho ficar se entupido na frente de uma televisão, assistindo programas imorais. Você pode até não matar, não roubar, mas você não ama sua esposa.
pecado escondido, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Você teria coragem de eu pegar um telão aqui, um data show, e colocar nesse telão tudo que você pensa diante da igreja? Já pensou? Você ia ver o quão mal você é. Você ia se assustar e falar: meu Deus, olha o que passa na minha mente. Meu Deus, olha o que passa no meu coração. Nós somos maus. Nós não somos santos diante de Deus pelos nossos méritos. Nós não somos tesouros diante de Deus, a não ser pelo mérito de Cristo. Você não é um tesouro que resplandece a imagem do Senhor. Você só é o tesouro que resplandece a imagem do Senhor através da imputação de Cristo sobre a sua vida. Porque eu e você sem Cristo somos maus. Eu e você sem Cristo somos depravados. Eu e você sem Cristo somos diante de Deus rejeitados. Hoje em dia os valores têm sido mudados dentro das igrejas. São pregações homocêntricas, ou seja, o homem, ele sempre é o centro da pregação. Deus vai dar carro, Deus vai dar chave, o anjo está indo lá na sua casa cuidar da sua família. É isso. Você liga a televisão, você se assusta. É só bênção material. Não há mais pregações que apresentam a depravação do homem. Não há mais pregações que apresentam que o homem precisa de se arrepender, porque se ele não se arrepender, ele será lançado no lago de fogo ardente. Uma coisa que desperta, igreja: a ira de Deus é o pecado. Quando eu e você temos o pecado como estilo de vida, as nossas orações se tornam algo abominável diante de Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que aquele que desvia os ouvidos da lei do Senhor, até as suas orações serão abomináveis. Há uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, a saber, o pecado. Deus é santo. Deus, ele não apoia o pecado. Deus, ele não apoia o adultério. Deus, ele não apoia a mentira. Deus, ele não aceita a homossexualidade. Deus, ele não aceita a idolatria. Deus, ele não aceita a adoração à imagem de escultura. Deus, ele não aceita o relacionamento carnal. Deus, ele não aceita a avareza, porque ele é santo. Ele é puro. E vocês acham que quando Cristo voltar, ele vai ter misericórdia daqueles que estão vivendo, praticando o pecado como estilo de vida? Não. Se Jesus voltar e estiver no pecado, é sofrimento. Porque a Bíblia diz que o nome que não ser encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente. Dura essa palavra. Deus tem seus meios e suas formas de falar o seu povo. Tem vezes que Deus fala a bênção, mas tem vezes que Ele quer apresentar outra parte dele. Ele quer dizer assim: olha, eu sou amor, eu sou piedade, eu sou misericórdia, eu desejo salvar, porém eu sou santo, porém eu sou fogo consumidor, porém eu sou justo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Ananias e Safira mentiram, Deus matou eles na hora. Quando Uzá, ele ousou relar na arca, Deus matou ele na hora. Quando Abiú e Nadab, filhos de Arão, sumo sacerdote, Abiú e Nadab tinham uma função sacerdotal.
Se são os teus olhos que faz você pecar, arranca-o. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Não arrancar no literal, arranca do mal. Jesus disse, homens, que só de nós olharmos para uma mulher com nosso coração impuro e desejarmos ela, já somos pegos na prática do adultério. Isso serve próprio para a mulher. Se a mulher olhar para o homem com o coração impuro e desejar, ela é uma adúltera. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão a salvação eterna. Então vigiem com os vossos olhos. Vigiem com aquilo que você tem maquinado na sua mente. Só de você odiar o seu irmão, isso já é uma evidência que você não é salvo. Ah, mas ele me fez mal, eu perdoo, mas não quero olhar no rosto dele. Então isso não é perdão. Isso não é perdão. Aquele que não ama a quem está vendo, como dirá que ama aquele a quem não está vendo? Aquele que odeia o seu irmão está em trevas e nem sabe para onde está indo, porque as trevas o cegaram os olhos. Sabe quem é que faz a gente odiar nosso próximo? O pecado. Porque a primeira tentação não vem do diabo, a primeira tentação vem da nossa própria natureza. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim em Coríntios, que nós somos tentados pela nossa própria natureza. Lá em Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria natureza também. E essa natureza pecaminosa, ela quer te seduzir a pecar contra Deus. O pecado quer te fazer uma mulher e um homem viciado em programas imorais na televisão. O pecado quer que você se torne viciado em serial killer, viciados em novelas, em filmes mundanos, imorais, filmes sujos. O pecado ele coloca aí na sua mente falta de reverência quanto à santidade de Deus. O pecado ele odeia orar. E esse combate nós iremos ter até Jesus voltar. Então nosso primeiro inimigo se chama pecado. E muitos cristãos vivem como se o pecado não existisse. Eu me assusto de ir em algumas igrejas pregar. Eu fico assustado da maneira que as mulheres estão se vestindo. Eu fico assustado quando Deus está falando, tem pessoas conversando, tem pessoas rindo, tem pessoas mexendo no WhatsApp, tem pessoas que estão perdendo a noção de quem é Deus. Tem pessoas que estão achando que Deus é Papai Noel, só vão para a igreja para a cura. O que adianta Deus curar o seu caroço na perna, se o pecado está lá dentro da sua alma e não foi tratado ainda? O que adianta você ser curado do seu fígado, se a doença do orgulho não foi curada ainda? O que adianta você ser curada de alguma enfermidade física e ir para o inferno curado? Deus quer tratar a alma. Deus quer tratar a sua soberba, o ódio. Você que tem um temperamento explosivo, você que se ira fácil, não tem domínio próprio, você que é avarento, egoísta, você que é um obreiro que busca se vangloriar pelos dons que Deus te deu, vigie. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não se evidencia pelos dons espirituais, porque Jesus disse que uma árvore ela é conhecida pelos frutos e não pelos dons. Eu posso falar em línguas estranhas, eu posso entrar no reteté, profetizar, isso não quer dizer que eu estou cheio do Espírito Santo. A igreja de Coríntios era uma igreja que a Bíblia diz que nenhum dom faltou a ela, mas lá no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, e quando fui ter convosco, não vos pude falar como homem espiritual, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, era uma igreja que tinha dons espirituais, porém era uma igreja carnal, era uma igreja imatura, era uma igreja que vivia individualismo, era uma igreja que irmãos queriam se exaltar pelo fato de terem dom de línguas, e Paulo falou, não. Sabe o que faz isso? O pecado. O pecado que vai construir dentro da sua mente um sentimento de exaltação pelo fato de você ter um dom espiritual. Aí você se torna fariseu. Quando o fariseu e o publicano foram orar, qual era a oração do fariseu? Eu não sou como
que Jesus disse? Quem desceu justificar daquele monte foi o publicano e não o fariseu. Por quê? Porque o fariseu ele achava que o fato dele estar enquadrado dentro de uma tradição religiosa, o fato dele dar dízimo, o fato de ele não roubar, não matar, ele estava sendo santo diante de Deus. Mas Deus falou: não, você não rouba, não mata, mas não ajuda o próximo. Você não rouba, não mata, mas é egoísta, é individualista, não carrega a carga um dos outros, não se preocupa com as almas perdidas, prefere dar R$600 no material do que ajudar uma instituição missionária. Então tomem cuidado com o pecado. Aleluia! Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós iremos observar que grandes homens caíram através do pecado. Por quê? Porque o pecado cerca o homem tão de perto. Paulo em Gálatas capítulo 5 versículo 16 ele diz: andai em espírito para que não cumprais os desejos da carne. Ou seja, o segredo de vencer o pecado é quando você se arrepende dos seus pecados e vive em santidade. O segredo de você vencer a impureza, a lascívia, a idolatria, a você vencer a bebedice, o homicídio, a você vencer a inveja, a você vencer a preguiça, é quando você anda em espírito. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é cumprir Mateus capítulo 16 versículo 21. Aqueles que quiserem vir após mim, neguem a si mesmo, peguem a sua cruz e sigam-me, porque todos aqueles que quiserem ganhar a sua vida, perderá. Você quer que é você querer ganhar a sua vida? É você querer viver da maneira que você pensa, é você querer servir a Deus da maneira que você criou e construiu na sua mente. Mas Jesus diz: mas aqueles que neguem a si mesmo, aqueles que perdem a sua vida, achará. O que Jesus quis dizer perder a vida? É você não viver para o pecado, é você não viver de maneira que você acha ou pensa, mas viver de maneira que Deus quer que você viva. Porque se você querer viver da maneira que você pensa, você vai caminhar para o inferno. Porque há caminho que aos homens parecem direito diante dos seus olhos, mas ao cabo são caminhos que levam para a morte. Ou seja, o pecado ele quer construir na sua mente uma falsa concepção de quem é Deus. O pecado ele quer mostrar para você que praticar aquilo não é pecado. Ah, não custa nada fazer isso. Custa a sua eternidade. Ah, não custa nada eu praticar isso. Custa a sua eternidade. Então vigie, porque o pecado ele é sábio, o pecado ele é inteligente, o pecado quer mostrar para a gente que não é pecado praticar certas práticas que são pecados. Por isso que o sábio Salomão disse que há caminho que ao homem parece direito diante dos seus olhos. Ou seja, você praticar isso parece normal, essa forma de você ganhar dinheiro está parecendo normal, esses programas que você está assistindo está parecendo normal, a forma que você está cultuando a Deus está parecendo normal, mas não está normal. É preciso arrependimento. A Bíblia diz: há uma geração que se dispura diante dos seus olhos, mas que nunca se lavaram dos seus pecados. Ah, é normal esse meu relacionamento. Eu não sou casado e quero beijar. Eu não sou casado e quero ficar dando abraço, carinho. Ela não é sua esposa, ela não é sua mulher. Vigie, tome cuidado. Foi feita uma pesquisa, pastores, que 72% dos jovens que namoram no país do Brasil já caíram na fornicação. Por quê? Não tem nada a dar um toque, não tem nada a dar um beijinho, tem, é pecado. Ela não é sua esposa, ele não é seu esposo. Paulo diz: não é bom que o homem toque em mulher. O que ele quis dizer aí? Então, começa com um abraço. Por isso que 70% dos jovens que namoram na nossa nação brasileira já caíram. Por quê? Porque querem viver um namoro não da forma de Deus, mas querem viver um namoro da forma que o pecado quer que eles vivem. Então tomem cuidado. Exemplo de um grande homem que caiu na Bíblia,
noite para a batalha. E a Bíblia diz que pela tarde ele andava no seu terraço, e de repente ele avistou uma mulher se banhando, com o nome Betseba. Foi naquele exato momento que o pecado, que a natureza caída que estava dentro de Davi, induziu Davi a desejar ela, dominou Davi a possuir ela. E o que ele fez? Deu ordem para um dos seus servos ir lá pegar Betseba, sabendo que Betseba era casada com Urias. E o que aconteceu? Davi adulterou. Por que Davi adulterou? Porque ele se inclinou para a carne. Sabe por que você tem pecado sempre nesses erros? Porque você está se inclinando para a carne. Sabe por que você cai sempre no mesmo pecado? Você sempre dentro da sua casa tem que gritar, tem que cirar, tem que falar o que não deve, tem que usar o dinheiro de forma errada, tem que cair em lascívia, em impureza. Sabe por quê? Porque você está se inclinando para o pecado. Ou eu e você matamos o pecado, ou o pecado nos matará. Aleluia. E partindo aqui para o fim, que o tempo já está se encerrando, outro homem que pecou gravemente contra Deus foi Sansão. Um homem nazireu, um homem que foi separado para fazer a obra de Deus. O último rei de Israel reinou por 20 anos, matou diversas pessoas pela queixada de jumenta. A Bíblia Sagrada diz que Sansão, ele foi persuadido por Dalila. Ou seja, Dalila representa o pecado. O pecado, ele não vai ter pressa para te destruir, ele vai trabalhar minuciosamente para cortar sua trança. Por que cortar a trança? Porque a força de Sansão vinha da trança. Dalila não sabia de onde vinha a força dele, mas quando Dalila descobriu, a trança de Sansão foi cortada. Ou seja, trazendo para os nossos dias atuais, o diabo sabe de onde vem a nossa força. Ele sabe que a nossa força vem de Cristo. Ele sabe que a nossa força vem de uma vida profunda de oração. Ele sabe que a nossa força vem da leitura bíblica e da santidade. Então o que o pecado vai querer fazer? Impedir de nós orarmos, lermos e santificar as nossas vidas. Aleluia. Segundo inimigo se chama diabo. Quem é o diabo? O diabo é o meu e o seu adversário. E a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda no nosso derredor, bramando como um leão faminto, à procura de quem possa tragar. Ou seja, o leão, quando está faminto, ele vai à procura da presa. Enquanto o leão ele não achar a presa, ele não vai sossegar, porque ele está faminto. Assim é o diabo. O diabo, ele quer matar a sua vida. O diabo, ele quer te fazer uma pessoa escrava de tecnologias vã. Por quê? Porque o diabo, ele vai trabalhar na nossa mente para que a nossa natureza do pecado nos induza a errar. É por isso que o diabo ele é tentador. Por quê? Porque o diabo sabe que dentro de nós existe essa natureza caída. Então o diabo, ele vai tentar a nossa natureza caída para nós errarmos contra Deus. O pecado, ele é como uma isca. Por que como uma isca? Quando o pescador ele joga a isca no rio, por baixo da isca está um anzol. Diante dos olhos do peixe, aquilo parece agradável. Tem iscas que até libera um cheiro bom do peixe.